Falando em marcar a posição, deputada, em janeiro, 1º de janeiro de 2023, o presidente Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto, acompanhado de pessoas para simbolizar a representatividade do seu mandato. A senhora acha que o presidente está conseguindo dar conta daquela foto hoje, 2 anos aí depois de governo? Olha, acho que o presidente tem dado conta daquela foto quando ouve as demandas, na medida do possível, de todos aqueles grupos, quando avança em algumas questões. Mas eu acho que poderia ter dado muito mais conta daquela foto. Não deu, não por conta do governo, acho que não deu por conta do Congresso Nacional. Um Congresso Nacional chantagista, um Congresso Nacional que quer travar as possibilidades do governo trabalhar com pauta essa ou pauta aquela, um Congresso Nacional que está sempre ameaçando, sempre tentando barrar. Acho que o governo poderia ter dado muito mais conta daquela foto, né, de maneira muito mais ampla e profunda, e não atribuo e não deixo esse não dar conta na conta do governo. Coloco isso na conta do Congresso Nacional. E aí, quando volto para a responsabilidade do governo e para entender os passos que o governo deu, acho que na medida daquilo que é possível, dentro da correlação de forças que nós temos instaurada hoje no Brasil, o governo conseguiu, de alguma maneira, equilibrar os pratinhos e tentar dar minimamente um pouco de conta daquela imagem. Poderia mais, mas infelizmente há uma correlação muito desleal, injusta, e um Congresso Nacional, volto a dizer, chantagista, que não tem permitido, não só com relação àquela foto, mas com uma série de outras coisas que o governo possa trabalhar da maneira como deveria ser trabalhado. O que a senhora vê como principal erro do governo até agora? Como o principal erro do governo até agora dentro desse campo ou de maneira De generalizada? maneira generalizada do governo Lula, que não é um governo, ele é um governo de orientação liderado por um partido de centro-esquerda, mas que é um Uhum. governo também de coalizão amplo dentro de uma frente que se pretendeu ampla para combater o bolsonarismo. Depois de 2 anos, a senhora avalia o governo como regular, bom, médio? Eu acho que o governo é bom, eu acho que a gente tem um bom governo. Eu acho que a gente tem um governo que diminuiu desemprego no país, fortaleceu a educação, enfrentou o golpismo, né, retomou a democracia, retomou programas importantes de redistribuição de renda e etc. Eu acho que o governo é bom. Eu acho que o governo tem uma dificuldade de trabalhar, né? Retomou o debate ambiental, que para nós é essencial, é caríssimo, e acho que o governo Lula tem colocado junto à ministra Marina esse debate no centro, colocado ele na ordem do dia, né? Claro, existem várias limitações impostas, inclusive por esse Congresso. Eu vou sempre colocar na conta do Congresso essa responsabilidade, mas eu acho que o governo é bom. Eu avalio o governo como um bom governo, com dificuldades, com patinamentos de uma pauta ou outra, como, por exemplo, agora nessa questão que eu te respondi do debate fiscal, que acho que poderia ter mirado em outro lugar, ter ido por outro caminho, não tenho acordo, muito dificilmente conseguirei votar favorável, mas de uma maneira geral, e olhando inclusive para o elemento que você coloca na hora que vai explicar a pergunta, um governo de frente ampla e etc., eu avalio o governo dentro dos arranjos e da administração que ele tem que fazer para sobreviver como um bom governo. Vou encerrar, deputada, com uma pergunta que é a seguinte. Eu vi outro dia uma entrevista da senhora, a senhora brincou que não tinha idade ainda para ser presidente, depois que alguém perguntou, né? Está com 32 anos apenas, o limite é 35, né? Precisa ter 35 anos, mas eu queria saber quais são as suas pretensões políticas, né? O que a senhora pretende fazer em 2026 e o que a senhora vê como, que vislumbra como carreira política para o futuro, para além de 2026? Olha, em 2026 eu vou vir à reeleição como deputada federal. Isso é um fato, porque em 4 anos de mandato é muito difícil você conseguir dar conta da quantidade de coisas que você gostaria de fazer, de propor, de apresentar. Não vou dizer nem aprovar, porque aí o processo de aprovar é uma demanda muito mais embaixo, né? Então eu preciso de mais tempo para continuar o meu trabalho, fortalecendo as pautas que eu tenho defendido, organizando questões. Agora, todo mundo me pergunta sobre o futuro para além de 2026, que 2026 é amanhã, e é muito claro ter essa resposta. E eu respondo sempre a mesma coisa, e não como quem quer fugir da resposta, mas como alguém que é sincera mesmo. Eu sei, eu quero construir o melhor que eu puder enquanto deputada federal,
quero poder olhar para trás e e me orgulhar de ter deixado um legado, não só para as pautas que eu carrego no meu corpo, como questões de mulheridade, é, comunidade LGBTQIA+, populações negras, etc., mas ter conseguido consolidar neste país um debate amplo a partir do meu mandato, ter aprovado questões importantes e ter participado de decisões fundamentais para o nosso país, olhar para trás, me admirar dessa trajetória, e o futuro a Deus pertence. É Ele quem dirá, e eu vou construindo essa narrativa ao longo do tempo. Eu não penso numa carreira, até porque a política, para mim, eu nem entendo ela dessa maneira. Eu entrei na política por uma necessidade de falar, de pautar, de interromper violências a qual o meu corpo foi submetido, e eu sei que tantos outros são. Caí aqui, às vezes, sou muito feliz de estar aqui, outras horas penso que poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, e isso é uma possibilidade também, né? Eu posso fazer mais um, dois mandatos de deputada e depois, sei lá, fazer qualquer outra coisa se eu achar que atingir aquilo que para mim era essencial e importante. Não fujo da resposta, sou sincera, vou me reeleger, vou me candidatar à reeleição, me reeleger vai depender mais das pessoas do que de mim, e depois eu vou sentindo quais são os caminhos e os cenários que abrem para mim. Eu sempre estarei pronta para todo e qualquer bom desafio que a vida me apresentar.